Então, vamos lá. A gente vai estudar agora sobre a economia como ciência social e a origem do pensamento econômico, é o título da nossa aula. E a gente vai compreender como é que a economia é uma ciência social e vai ver também um pouquinho da evolução do pensamento econômico. Okay? Então, a economia ela é uma ciência social e ela tem uma importância muito grande para todas as relações de produção e de troca de bens, de consumo também. A gente vai estar um pouquinho sobre isso, um pouquinho, um comecinho ali da evolução do pensamento econômico. Então, a economia, se eu fizer um cálculo do que vai acontecer na economia, esse cálculo não vai acontecer exatamente desse jeito. Então, não é igual a uma barra que eu posso saber o ponto exato onde eu colocar uma cordinha, essa cordinha vai segurar essa barra. Não é bem assim a economia, porque ela depende do ser humano. O ser humano pode fazer alguma coisa que mude todo o meu cálculo. Existem os cálculos, a gente vai ver um pouquinho até nessa aula, mais ou menos como é que eles funcionam, mas a economia ainda assim ela não é uma ciência social, ou uma ciência natural, ela é uma ciência social. Depende da política, de uma série de coisas aí, não é tão simples. Quais são as outras ciências sociais, se a economia é uma ciência social? É a antropologia, a ciência política, a sociologia, e a quarta ciência social seria a economia. Então, ela vai estudar ali o comportamento humano, mas nas relações da produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços. Bens e serviços, se eu puder usar uma palavra só para os dois, seria produto. O produto tanto pode ser bem, quanto pode ser um serviço. Então, ela vai analisar esses problemas econômicos e vai tentar apontar as melhores maneiras para que a gente resolva essas relações aí econômicas. Então, as ciências sociais, elas começaram no século XIX, 1800 e alguma coisa, e ela cresceu muito no século XX, a partir ali 1900, 1900 e suas décadas. Então, foi quando ela desenvolveu mais. Mas a gente vai ver que existe preocupação econômica sempre que existe o ser humano. Se existir o ser humano, vai existir preocupação econômica. E a economia ela vai tentar melhorar a qualidade de vida dos agentes envolvidos, que seriam as famílias, que não é exatamente a família, seriam agrupamentos, as famílias, mas não é exatamente a família que a gente pensa, não é exatamente a mesma coisa, não. Os governos e as empresas. Então, a economia ela ajuda para esses agentes econômicos que vão interagindo entre si ali na sociedade. Então, a interação desses três com relação às relações de produção e troca geram as atividades econômicas. E existem basicamente duas formas de organização econômica, que seria a capitalista, a economia de mercado, de livre mercado, que é mais descentralizada, porque cada ente pode escolher o que é que vai fazer, e a socialista, a economia planificada, que o Estado cria um plano, esse plano dura alguns anos, e o Estado ele centraliza o que é que vai ser feito na economia. Então, tem esses dois tipos de economia, cada vez menos tem países desses totalitários, autoritários de esquerda que utilizam o modelo do socialismo real. Por que é socialismo real? Porque é o que realmente existe. E o que realmente existe não é exatamente o que os filósofos, que os cientistas sociais desenvolveram como modelo de socialismo. Então, isso era muito importante antes. Cada vez menos tem essa importância. E, pessoal, o que quer dizer economia? Oikos seria casa e nomia seria normas, regras. Então, seria regras da casa, organização da casa, administração da casa. Economia seria mais ou menos isso. Ok? Então, daí que surge esse termo economia. Então, a ciência econômica, como ciência social, ela vai tentar entender o mundo econômico. E tem as afirmações positivas, que é científico, que é o que realmente é, né?
É o que normalmente é, mas como eu disse, é uma ciência humana, então pode ter algumas variações, mas é o que normalmente acontece. As afirmações positivas são as afirmações científicas, e então a gente estuda o que a gente quer, faz uma observação, uma medição, constrói um modelo, testa esse modelo. Esse modelo foi validado? Ótimo. Então ele passa a ser um modelo científico. O que for dito em cima desse modelo passa a ser uma afirmação positiva, porque é considerado uma afirmação científica. Então, então assim, para ter uma saúde melhor, uma educação melhor, precisa ter mais investimentos nesse setor. Então, isso poderia ser considerado uma afirmação positiva. Porque eu posso pegar as melhores saúdes do mundo, comparar essas melhores saúdes do mundo com o investimento que é feito, criar um gráfico mostrando que tem uma correlação entre os dois, cria uma equação mostrando como que se faz essa correlação e passa a ser uma afirmação positiva. E existem as afirmações normativas, que é o que eu acho, que são afirmações políticas, certo? Então, por exemplo, eu acho que a saúde deve ser igualitária, deve ser universal para todo mundo e deve ter uma boa qualidade. Então, isso é uma afirmação normativa, é o que eu acho. Mesmo quando o economista diz isso, é o que ele acha, como deveria ser. Então, nesse caso, ele está se comportando como político. E esse nosso curso de economia, ele vai se focar na economia positiva, mas também com aspecto normativo. Por quê? Porque a gente quer melhorar, de alguma maneira, a qualidade de vida das pessoas. Então, nosso foco é na economia positiva, mas também com intencionalidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o pensamento econômico, sempre que existir ser humano, sempre que existir produção, vai existir, de alguma forma, esse pensamento econômico. Em um primeiro momento, não tão sistematizado como é hoje, mas foi cada vez mais se desenvolvendo. Basicamente, esse pensamento econômico ele surgiu no final da Idade Média e foi desenvolvendo a partir da Idade Moderna e hoje Idade Contemporânea. Então, ele foi desenvolvendo. Então, mas sempre que existiu o ser humano, teve ainda assim alguma preocupação econômica. Então, a gente poderia falar da Grécia. Na Grécia tinha os filósofos que pensavam sobre tudo que você imaginar, e eles também pensavam um pouco sobre a economia. E em Roma também, que foi um grande império, que desenvolveu bastante, também lá mais ainda tinha uma preocupação econômica com a gestão pública, como as questões funcionariam, e era muito vinculado nessa época economia e política. Então, já era importante, o Império Romano ele já exigia que tivesse essa preocupação. Na Idade Média, ali no feudo, também tinha uma pequena preocupação econômica. A principal objetivo era sobreviver, era não morrer de fome, conseguir produzir para que se pudesse comer. Então, boa parte das terras nesse período pertenciam à igreja. Então, era uma situação complicada, mas à medida que foi acabando o feudalismo, que foi começando ali o comércio, a Idade Moderna, foram tendo as cruzadas, então a economia foi melhorando, foi sendo impulsionada e foi ficando cada vez mais importante. Então, a gente viu um pouquinho nessa aula a economia como uma ciência social, porque ela estuda os comportamentos das pessoas, das empresas, produção, distribuição, comercialização, consumo, ver tudo isso. A gente viu também um pouquinho ali de onde surgiu o pensamento econômico, se sistematizou um pouco mais, mas não muito, na Grécia e em Roma, e na próxima aula a gente vai continuar vendo a evolução da economia, estudando os mercantilistas e os fisiocratas, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima aula, depois a gente se encontra. Obrigado, pessoal.